Atividade número 6. Entre as situações citadas a seguir, qual é a que apresenta grandezas inversamente proporcionais? A gente também não vai fazer cálculo, a gente vai analisar os itens que foram dados. Letra A quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças produzidas por elas. Se eu tiver uma máquina, eu tenho uma quantidade de peças. 2 máquinas, eu vou conseguir fabricar mais peças. 10 máquinas, eu vou conseguir fabricar mais ainda. Então, se aumenta o número de máquinas, aumenta o número de peças, a gente tem grandezas diretamente proporcionais aqui. A quantidade de ovos e o número de embalagens iguais necessárias para guardá-los. Com mais ovos, eu vou precisar de mais embalagens. Com menos ovos, vou precisar de menos embalagens. Também são grandezas diretamente proporcionais. Aumenta a quantidade de ovos, aumenta o número de embalagens. Diminui a quantidade de ovos, diminui a quantidade das embalagens. Letra C. O tempo de viagem de um trem com velocidade constante e a distância percorrida. Se eu viajo durante 1 hora, eu vou percorrer uma certa distância. Se eu viajar durante 10 horas, eu vou ter uma distância maior. Se eu viajar apenas durante meia hora, eu vou ter uma distância menor. Ou seja, o tempo aumenta, a distância aumenta, o tempo diminui, a distância diminui, grandezas diretamente proporcionais também. E por fim, na letra D, o tempo para preparar um terreno e o número de tratores de mesma capacidade em ação. Se eu tiver um trator, eu vou ter um certo tempo para preparar o terreno. Mas se ao invés de um eu tiver 5, a quantidade do tempo que eu vou precisar para arrumar aquele terreno vai diminuir. Por quê? Mais tratores trabalhando significa que o serviço será feito numa quantidade de tempo menor. Então, a gente tem grandezas inversamente proporcionais. Seguindo o que o título pediu, dentre essas situações, a alternativa D envolve grandezas inversamente proporcionais.